Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Daqui a pouco a gente vai falar, né? O que eu quero conversar com vocês hoje, a não ser que da aula passada, houve lá no finalzinho da aula, de repente, alguma dúvida, alguma pergunta que ia fazer e não deu tempo, ou, sei lá, assistindo novamente, né, os que estiveram, os que não estiveram, mas assistiram a aula e de repente tem uma dúvida e querem introduzir agora aí, aproveitar o momento, fique à vontade. E aí a gente já parte daí e segue aqui. Alguma anotação que fez, fique à vontade, amados. Não vale nota. Para não ficar em vontade, Cleiton, fica à vontade para participar, perguntar em qualquer momento, pode interromper, tá bom? Você se sinta aí à vontade mesmo, tá? Daqui a pouco a gente recebe você aí, um bem-vindo especial. Tranquilo? Posso iniciar a aula aqui? Não tem nenhuma dúvida? Vamos lá. Pastoral e pastorado. Pastoral e pastorado. Com esses dois termos eu quero introduzir a nossa conversa, o nosso diálogo, espero que seja um diálogo, né? Vocês participem, sobre aí então o exercício dos membros da igreja, né, diante da sociedade, a partir do entendimento de vocações, tá? Do entendimento de que ele tem aptidões e ferramentas e precisa sim, né, ser colocada aí a serviço do reino de Deus. Então, queridos, nós entendemos, eu digo nós, aqueles que abordam esse tema, entendemos que tudo que nós temos e somos precisa se extrapolar, tá? Os nossos convívios comunitários de igreja. Eu não quero jamais dar a entender que o contexto de igreja e o serviço ministerial no sentido litúrgico, né, enfim, no ambiente, igreja mesmo local, isso deve ser desprezado. Não é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo que não é só este ambiente, que a gente não deve se limitar, embora já é muito trabalhoso, né? A gente sabe que não é um negócio tranquilo, mas a gente precisa entender, porque a gente sabe que na igreja, na verdade, existe uma estatística aí, no Brasil, que 70% a 75% dos membros de uma igreja são ociosos, e são os 25% que carregam aí, tá certo? O restante, né? Então, talvez vocês podem responder, né, nas experiências de vocês, se é mais ou menos isso. Ou seja, você pode ter lá 100, 200, 300 pessoas, mas não são essas 100, 200, 300 pessoas que trabalham na igreja. Pelo contrário, né? Sempre há aquela sobrecarga em alguns, né? Sempre há o apelo para que os demais participem. Sempre a gente percebe que existe aí uma não compreensão da parte de cada um no corpo de Cristo, né, por ser membro do corpo de Cristo. E eu não estou dizendo servir efetivamente em um ministério, né, como oficial, nada disso. Eu estou dizendo que todos nós devemos dispor daquilo que temos e somos como pessoa, como aquilo que nós vamos conseguindo ao longo da nossa trajetória, capacitações profissionais, experiências de vida, enfim, tudo aquilo que a gente pode servir no reino de Deus, e eu digo servir pessoas sempre. E nós temos, como nós falamos em aulas passadas, na igreja, a gente tem todos os profissionais, ou todos aqueles que atuam na sociedade, né, a contribuir para essa sociedade. Nós temos dentro da igreja profissionais excelentes, que não deixam nada a desejar de outros demais que não participam em contextos, e que muitas vezes estão em ONGs, estão, né, em outras instituições aí. Então a gente precisa entender que nós temos que ter um senso de vocação e de propósito, tá certo, amados? Senso de vocação e propósito na vida.
O discípulo de Cristo é aquele que faz o que faz, ele é mais esclarecido no que faz, mais do que qualquer outro que faz, o que ele também faz. Entenderam? Tranquilo aí? Né? Ou seja, o engenheiro pode estar lá fazendo lá o seu trabalho. O engenheiro cristão, ele é muito mais esclarecido na sua atividade do que o outro que não é cristão, porque ele tem uma cosmovisão diferente, né? Uma cosmovisão completa. Ele entende o propósito do Criador, ele reconhece o Criador, ele entende que tudo que ele tem foi Deus que o deu para um propósito, uma teleologia, né? Uma finalidade, tá certo? Não só para que ele, por exemplo, fosse o meio do seu sustento, para que realizasse um desejo de infância, né? Ou algo parecido. Não, ele entende que Deus tem um propósito na sua vida específico. Primeiro que ele precisa ter a clareza disso, o que Deus quer da minha vida. Né? Por que Deus está me conduzindo por esses caminhos? Porque Deus me deu aptidões, porque Deus me deu recursos e oportunidades para estar juntando todas essas ferramentas aqui. Por quê? Então eu preciso ter a clareza disso, o que Deus quer da minha vida. E quem quer fazer tudo não faz nada, né? Aqueles que querem abraçar o mundo, eu já fui assim, já fazer um monte de coisa. Quando você quer fazer mais de uma coisa, possivelmente quando você quer fazer 2, 3 coisas, é possível que você não faça nenhuma com excelência ou como deveria. É bem possível, né? Então, às vezes, a gente que tem um desejo de fazer, de servir, a gente cai nesse erro de querer fazer tudo e não vai fazer quase nada, como se deve, a contento, né? Sempre num nível bem superficial e raso. Então, pastoral e pastorado, entende-se, né, por pastoral, toda ação que busca relacionar o evangelho ou a fé cristã com as situações concretas do cotidiano, tá? Servindo de ponte para experiência, internalização, incorporação e atualização da fé na vida cotidiana. Traduzindo aqui por miúdos, a pastoral é onde eu pego a minha fé, as minhas convicções, né, aquilo que eu entendo da minha fé, e coloco isso no chão de fábrica, no cotidiano, numa vida de relações cotidianas. Então é por isso que tudo que faz, a gente faz baseados na convicção da nossa fé. E a gente, eu digo a gente, os discípulos de Cristo, tá? Estou abordando sempre nessa perspectiva. Os discípulos de Cristo entendem que o cotidiano glorifica a Deus, que a adoração não se dá apenas em momentos litúrgicos dentro de instituições que nós chamamos de igreja, mas a adoração é um estilo de vida, é como eu faço e o que faço, como faço, a ética que uso para fazer, né? Isso é o que vai diferenciar um cristão de um não cristão, é a ética, são os valores, os princípios que ele carrega quando faz. Então, um contador, quando ele é um contador cristão, quando ele é um contador, ele tem uma ética do reino de Deus, princípios de honestidade, né, de transparência, de verdade. Ele não vai lá fazer os manejos para sonegar um imposto de uma empresa, por exemplo. Né? Acho que a gente falou na aula passada, um PM, por exemplo, cristão, ele não vai aceitar corrupção, propina, não vai usar dos seus recursos para estar oprimindo, agredindo, né? Ameaçando alguém. Então, há uma ética diferente. Então, a pastoral, ela vai pegar aquilo que eu sou na sociedade, né? Qual é o grande problema, amados, aqui do termo? Quando eu falo pastoral, não sei se vocês receberam assim, aí vocês pensaram, pastor? Então, é pastorado e pastoral é pastor? Não. Hoje sim, mas a princípio não. Até 1920, o pastorado e a pastoral não se referia a um oficial da igreja que nós chamamos de pastor, tá certo? 1920, os fundamentalistas dos Estados Unidos, por não querer se associar com o catolicismo, né, aqueles mais radicais lá, eles então tiraram aí esse termo de pastoral e pastorado. Eles permaneceram relacionados o pastorado, somente ao oficial que é o líder da igreja. Mas até então, ou seja, esses
1900 anos, a igreja nunca entendeu pastoral ou pastorado como o exercício de uma pessoa que é o pastor, e sim como entendimento de que todo aquele que pertence ao reino de Deus, ele tem a responsabilidade e o privilégio de exercer o pastoreio, né? E o que é o pastoreio? É o cuidado de pessoas, o cuidado de ser humano. Basicamente é isso. Quem é o pastor? Um irmão mais maduro que cuida das pessoas, dedica a sua vida para cuidar das pessoas, no aconselhamento, né? Na oração, no companheirismo, na intercessão, enfim, de uma maneira mais intensa do que os demais que também pela Bíblia são chamados para fazer isso, ou seja, cuidar uns dos outros. E que nós, além de cuidarmos uns dos outros, para que nós fôssemos também pastores, né, dessas ovelhas que estão por aí perdidas. Olha só, então tem ovelhas aí que são de Jesus que está perdida, elas que não sabem que Jesus é o seu pastor, pensa que é outros aí, né, que são outros. Mas nós somos responsabilizados e chamados para a gente cuidar de pessoas, de todas as formas. A psicologia tem, inclusive, crescido muito, a demanda da psicologia do século passado para cá, né, por conta, inclusive, do estilo de vida que as pessoas vivem. Então, assim, é uma vida muito prejudicial, né, para a alma mesmo. As pessoas têm tomado para si cargas emocionais, existenciais, que têm acabado com a vida delas. Foi o mal do século passado, né? A depressão, as doenças da alma, enfim. E a igreja, ela tem um papel, eu digo, os discípulos de Cristo, um papel muito importante em auxiliar pessoas nas suas angústias, nas suas dificuldades. Agora, por que isso não acontece? Bom, alguns motivos. Primeiro, muitos discípulos de Cristo não são maduros o suficiente para aconselhar outras pessoas, né? Embora estejam lá, porque tem irmãos que eles assim, não é que eles participaram do dilúvio, mas pisaram na lama, porque é tão antigo na igreja, irmão, né? 200 anos no evangelho, mas não são pessoas maduras, né, no entendimento do evangelho e da vida como um todo para orientar outras pessoas. E como eu disse, o cristão ele tem muito mais recurso para ajudar as outras pessoas do que qualquer outro, porque é o Espírito Santo que vai nos dando, é o próprio Deus que vai nos usando, né, de uma maneira até mais intensa, porque que Deus usa todos, eu não tenho dúvida disso. O próprio Satanás, Martinho Lutero disse que é a mão esquerda de Deus, ou seja, que Deus também usa até o próprio Satanás, né, para os seus propósitos. Deus usa tudo e todos. Deus chamou Faraó de meu servo, o rei Ciro, lá se não me falha a memória, também de meu servo. Eles não foram servos de Deus no sentido mesmo da palavra, né, reconheceram Deus, serviram Deus, mas no sentido de criador e criação. Diga, filho. Isso que você falou tem a ver com Jó, por exemplo? Mas eu não entendi qual a relação. Na lógica de testar a fé e a fidelidade dele com Deus, assim, porque talvez naquela época não teria nada para reprovar isso, porque ele tinha dúvida. Sim, mas qual é o ponto da tua dúvida que eu não consegui? Assim, se você falou que Deus usa Satanás para fazer seu propósito. Ah, tá. Sim. Entendeu? Sim. Então, mas ele faz isso para provar para o próprio fiel mesmo ali, com ele mesmo, ou para glorificar a si mesmo, a si próprio, por exemplo? Não, é só a questão assim, que Deus é soberano, né? Ele é Senhor de tudo e de todos. De uma forma misteriosa, a gente não sabe como, Deus respeita inclusive a liberdade humana, mas cumpre os seus propósitos, mesmo os homens tendo a liberdade de tomar decisões. Mas Deus não é frustrado. Deus ele não tem o seu intento, o seu desígnio interrompido por homens, por ações satânicas, por falha de não entendimento da igreja, enfim. Deus tem um projeto de redenção, ele está cumprindo isso, né? Os planos de Deus não podem ser frustrados. E nesse mistério todo, eu chamo mistério por quê? Porque não tem como a gente está pensando como que se dá essas ações de Deus na vida de muitas pessoas. O Provérbios 23, deixa eu ver se é 23 verso 1, 22 verso 1,
Provérbios, se vocês quiserem procurar comigo aí, tá? Porque de repente na Bíblia de vocês tem uma versão diferente. É 21, tá? Provérbios capítulo 21, verso 1. Vai dizer o seguinte: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Não sei se alguma versão vai estar algo mais explicativo, vai estar as expressões mais claras, né? Mas aqui vai dizer como ribeiros de águas, né? Assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. O que o texto está dizendo aqui, e há outras passagens, vai dizer isso, vai mostrar isso, melhor dizendo, que Deus é soberano e quando Ele tem um propósito, Ele usa e Ele, pelo direito de criador, tá, irmãos? Ele tem o direito de fazer o que Ele quer com as suas criaturas. Claro que Deus não usa essa prerrogativa, né? Isso não é uma regra de Deus. Mas Deus de vez em quando, ou de quando em quando, pelo menos na Bíblia, nas narrativas, a gente percebe que é Deus que, por exemplo, coloca lá um pensamento na cabeça de um sonho, um desejo no coração do outro, né? É Deus que é a providência divina que a gente chama na teologia, tá? Então Deus conduz a história não está assim, a Deus dará. A história, Deus conduz, Deus tem as rédeas na sua mão, né? A história parece que está tudo perdido, né? Nossa, esse mundo aqui está perdido, ninguém sabe para onde vai, os governantes não. Deus está conspirando na eternidade para que a história caminhe para um fim que Ele decretou, que está lá em Apocalipse. Se a gente estuda o Antigo Testamento, inclusive, a gente vai ver a trajetória da nação de Israel e das nações em volta, como Deus ia conduzindo, usando nações que não era a nação de Israel especificamente. Deus é soberano, então Ele faz tudo em todos, tanto querer quanto efetuar, é o que a Bíblia diz. Só que quando Deus usa os seus filhos, as suas filhas, é com a consciência, é com o entendimento. Então nós somos usados por Deus, nós sabemos que nós somos usados por Deus. Inclusive é por isso que quando nós fazemos alguma coisa, nós tudo atribuímos a Deus a glória, o louvor e o crédito, né? Quando pessoas fazem alguma coisa, elas acham que o mérito é delas e acham até que são seus deuses lá. Mas nós sabemos que todo bem que é produzido no mundo, tudo aquilo, Tiago capítulo 1, verso 17 vai dizer isso, né? Tiago 1, 17. Se vocês quiserem conferir na Bíblia. Vocês acreditam assim que todo versículo que eu cito é isso mesmo? Vocês acham que não é o nenhum, não é? Vamos lá, né? Tiago 1,17, toda boa dádiva, né? Todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É isso, Thalita? Então, toda dádiva, todo presente, todo dom perfeito. Existe, nós chamamos na teologia de graça especial e graça comum. A graça especial é essa que leva o homem a conhecer e reconhecer Jesus Cristo, né? É salvo. A graça comum é todo bem que Deus empresta para o ser humano. Agora, se o ser humano usa esse dom de Deus, né, usa essa graça contra o Deus da graça, é outra história, é até uma desgraça, né? Eu acho. Mas quando o homem usa as aptidões, as habilidades, que são os dons naturais que nós chamamos, existem os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons naturais. Os dons naturais é a aptidão, é a capacidade de um artista pintar um quadro, de um músico, né, fazer uma música, enfim, tudo aquilo que pode ser produzido. Se isso é usado para glorificar a Deus, é outra história. Mas quem dá a capacidade é Deus. É o Criador, Ele é o sustentador da vida, Ele que dá inteligência ao homem, né? A Bíblia diz isso em diversas passagens, Atos capítulo 14, verso 17, por exemplo, Atos 17, capítulo 17, verso 28, por exemplo, entre outras passagens. Mas a questão é, o que a gente precisa entender, pastorado é então tudo aquilo que o discípulo e a discípula de Cristo devem fazer para servir, para fazer essa ligação da sua fé e o cotidiano que ele vive nas suas relações, com uma finalidade última de sempre glorificar a Deus. Mas como a gente glorifica a Deus? Como a gente pode glorificar a Deus? Essa que é a questão que eu acho que tem que ser muito trabalhada, né, nas nossas igrejas, que a gente acha que glorificar a Deus é dentro da igreja falando glória a Deus, aleluia, língua estranha e sei lá o que mais. Isso faz parte, é um aspecto,
Mas quando a Bíblia diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, o que é fazer as coisas para a glória de Deus? É viver uma vida para a glória de Deus. E o que é viver uma vida, eu enrolo demais, né? Em vez de ir direto para o assunto, é adorar a Deus. E o que é adoração? É um estilo de vida. É o que eu sou, não é o que eu falo. O que eu falo é louvor, né? Aleluia, o Senhor é bom, misericordioso, aquela coisa. Isso é declaração, elogio a Deus. Louvor é elogio a Deus, é o que eu falo. Adoração é o que eu sou. Então adoração é da boca para dentro, louvor é da boca para fora, não no sentido pejorativo da boca para fora, entenderam, né? Então adoração é como eu vivo. Eu sou um adorador porque eu vivo assim e não assado. Eu adoro a Deus pelo que eu faço, não pelo que eu falo apenas. Eu posso até falar algumas coisas e não ser um adorador. Falar como um adorador, mas não ser um adorador. Eu posso ter atos de um adorador. Eu posso ofertar como um adorador e não ser um adorador. Lembra de Caim e o Abel? Primeiro culto na história da humanidade. Primeiro culto, né? E ali a gente já viu mais ou menos as possibilidades. Então o primeiro cidadão, que é o Caim, ele oferece lá a sua oferta, Deus rejeita. E o Abel, Deus aceita. Eles estavam adorando Deus. Mas por que um foi rejeitado e o outro foi aceito? Porque um estava fazendo sem ser, e o outro fez como resultado do que ele era, né? Por que Deus não recebeu se era adoração? Ou melhor, se aparentava ser adoração, se era uma oferta entregue? Porque naquela oferta não estava a expressão da vida do ofertante, né? É por isso que nós oramos na igreja pelas ofertas, porque nós estamos equivocados. Precisamos orar pelos ofertantes, porque se o ofertante é um adorador, o que ele oferece já está abençoado, ele é consagrado. Tudo que ele produz e tudo que ele faz já vem a partir de um ser consagrado a Deus, né? Ceia é outro negócio estranho, que a gente consagra os elementos. Jesus nunca fez isso. Os elementos não devem ser consagrados, porque para um consagrado ele só dá graças. Foi o que Jesus fez, tendo partido o pão, tendo dado graças, não é? Então percebe alguns equívocos de comportamento que a gente tem, porque a gente não tem um entendimento. Então a Bíblia diz que Deus rejeita Caim e sua oferta, Deus aceita Abel e sua oferta, não é isso? Deus não poderia rejeitar Caim e aceitar a oferta. Deus não poderia rejeitar Abel e aceitar a oferta. Então é o ofertante, é a pessoa e depois o que ele faz. Mateus capítulo 5, versos número 23 e 24, se não me falha a memória. Então, no caso você falou dos elementos aí da ceia e da oferta. Então, no caso, não é necessário a gente consagrar, é dar graças. É o que eu entendo da Bíblia. Por exemplo, igual eu já comprei um violão, assim vou consagrar a Deus. Então não tem necessidade de eu consagrar, só dar graças a Deus por aquilo ali, agradecer que já está consagrado. O Antigo Testamento, nós tínhamos essa lógica. Isso aqui é um objeto que deve ser consagrado a Deus, e ele era ungido, consagrado, não é isso? Esse objeto. Ele não poderia ser usado para outra coisa a não ser numa atividade litúrgica em adoração a Deus. Então, se eu consagrasse essa caneca aqui e não fosse para colocar uma água para um sacerdote, não tinha isso, tá? Eu só estou aqui, né? Fazendo uma comparação. Deixa eu pegar um negócio bíblico então, né? Tinha lá uma vestimenta. Essa vestimenta, ela era consagrada ao sacerdote, né? Tal. Tinha que ter lá os parâmetros. Ou então, um outro objeto, o garfo, que era para o sacrifício no altar lá, né, de bronze, tinha o garfo, ou os garfos, os utensílios lá, que era para manusear o sacrifício. Não poderia ser o sacerdote falar, eu estou precisando de um garfo, vou levar isso aqui para casa. Ele morria, inclusive, se fizesse isso. Porque você estava falando isso aqui, Senhor, é unicamente exclusivo para o serviço e adoração. O que é consagração? É aquilo que a gente separa para o serviço e adoração a Deus. Isso é o entendimento do Antigo Testamento. Então aquilo que era ungido e consagrado só deveria ser usado em relação às atividades litúrgicas concernentes lá à adoração no templo.
Eu não poderia usar isso pessoalmente. Perfume, o óleo da unção, que era composto lá por 5 elementos, né? Esses 5 elementos, se eu pegasse lá um nardo puro, tá, eu vou usar como um perfuminho. É cheiroso esse trem, viu? Cheiroso. Poderia usar, não tinha problema. Agora, se eu pego esses 5 elementos, e se eu faço um perfume e uso para mim, então eu estava profanando aquilo que devia ser somente usado para santificar, as coisas santas de Deus, as coisas consagradas a Deus, né? E isso é ideia do Antigo Testamento. O Novo Testamento, essas coisas são totalmente desnecessárias. Por quê? Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 4, verso 6 ou verso 7, deixa eu ver aqui, 1 Timóteo 4, verso de número 5, 4 e 5, tá? 1 Timóteo capítulo 4, verso 4 e verso 5. Porque toda criatura é de Deus. Aliás, porque toda criatura de Deus é boa. Toda criatura de Deus é boa. Eu duvido, eu conheço umas criaturazinhas ruins. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de tudo que Deus cria. A origem é santa, a origem é pura. Não é isso? Então, tudo que Deus cria é bom. O que aconteceu? Aconteceu que as coisas boas de Deus foram corrompidas por se distanciarem do propósito que Deus as criou. Mas elas em si não são ruins, elas são boas. Porque se Deus cria e disse, isso é bom e está abençoado e acabou. Quem é que pode amaldiçoar o que Deus abençoa? Vocês acham que Satanás tem o poder de reverter uma bênção de Deus em qualquer coisa, em qualquer instância? Não há possibilidade disso. Tanto é que lá em Números capítulo 22, 23, tem uma ocasião lá, onde tem um rei lá chamado Balaque, né? E ele contrata um profeta, mercenário lá, Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. Quando o Balaão vai amaldiçoar, ele disse, não dá, não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Não tem como, é impossível. Não há poder, não há corrupção, não há poder de corrupção que possa amaldiçoar o que Deus abençoou. E Deus abençoou a sua criação. É que ela rompeu na sua finalidade, mas isso não quer dizer que aquilo é ruim. Uma planta espada de São Jorge, vocês conhecem? Deram o nome de espada de São Jorge para essa planta? Tem irmãos que acham que aquilo é do cão. Pode decorar a igreja com aquilo lá, irmão. Quem acha bonito, claro, né? É uma questão só de gosto. Mano, isso aqui é do diabo. Não, o diabo não tem absolutamente coisa nenhuma, irmãos, nessa criação. Nem por direito e nem por poder. Ele não tem poder suficiente para isso e ele não tem direito porque ele não é criador de nada. Entende a cosmovisão, a visão, o entendimento que a gente tem, que vai fazer toda a diferença, né? A gente vai trabalhar, acho que na próxima matéria, essa questão de cosmovisão, de entendimento de mundo. Então, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, eu não vejo no Novo Testamento nada que é consagrado a Deus, porque o entendimento, a revelação que nós temos no Novo Testamento, e ela é muito mais completa do que o Antigo Testamento, né? É a seguinte. Bom, Paulo disse em 1 aos Coríntios capítulo 8, 9 e 10, vai falar sobre as ofertas, as oferendas e tal, aqueles que as pessoas tinham como Deus, os ídolos. Paulo vai dizer, isso não é nada. Quem é o ídolo? Coisa nenhuma. Não, mas tem muitos deuses, muitos senhores, mas para nós um só Senhor e um só Deus, Jesus Cristo, acabou. Não, mas as coisas aqui são sacrificadas e tudo mais. Paulo, mas sacrificadas a quem? Aos ídolos. Mas quem é o ídolo? Não é coisa nenhuma. O entendimento que um discípulo de Cristo tem é o entendimento da revelação completa de Deus, de quem é Deus, e que Deus abençoa tudo, e com ação de graças é recebido, que é o que Paulo diz aqui, que é o que Jesus faz, e Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, tendo pegado o pão, deu graças. Eu não vejo Jesus, nem os apóstolos, nem todo o Novo Testamento, com a prática de consagrar coisa nenhuma, porque o entendimento deles é completo agora, né? Que Deus é Senhor de tudo e de todos. O 1 aos Coríntios, como eu disse, só pegar aqui um versículo, a gente vai pegar mais a fundo, né? Tratar melhor, dizendo mais a fundo dessa ideia, mas aqui o capítulo 10 de 1 Coríntios, versículos de número 26,
Eu não vou prosseguir, tá, na explicação, porque na matéria, na próxima a gente vai tratar isso com mais tempo e tal, mais adequadamente. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Esse versículo não é pensado assim, fora do contexto, né? O que Paulo está dizendo é justamente isso. Se vocês lerem um pouquinho antes, um pouquinho depois, em casa leiam lá o capítulo 10 todo, vocês vão ver que tem sentido esse texto que eu estou pensando aqui. Paulo está dizendo, ó, tudo é do Senhor, toda a sua plenitude. Ele está falando, respondendo aos irmãos que estavam questionando, Paulo, mas as coisas aqui são na igreja, na cidade de Corinto, né? Por exemplo, tudo que ia no açougue, que é o verso anterior, tudo que ia no açougue, antes passava por uma consagração aos ídolos, aos deuses que eles tinham lá por Deus. Paulo disse, não, toda a terra é do Senhor, toda a sua plenitude. Agora Paulo falou assim, existe uma questão do amor, né? Tem gente que tem consciência fraca, o entendimento dele ainda não é maduro, né? De uma forma cristã como deve ser. Ele ainda tem esse imaginário coletivo que há deuses, que o demônio tem legalidade, legitimidade em alguma coisa. Ele vai trabalhar essa questão. Então, assim, tem os irmãos que não têm essa consciência. A gente não vai enfiar a goela abaixo o nosso pensamento, né? Então, é o que Paulo trabalha aqui e lá em Romanos capítulo 14 também. Mas, enfim, eu não vejo em todo o Novo Testamento, nenhuma ordem, nenhuma necessidade, nenhuma prática de consagrar coisa nenhuma, porque o entendimento é que tudo é consagrado. Essa é a questão que a gente está tratando. Eu sou consagrado a Deus e tudo que eu faço já é um propósito de adorar a Deus e é consagrado. Então as minhas não existe atividade. Eu fico questionando, né? Aliás, eu até questiono os irmãos que falam para mim assim. Eu tive um pastor, inclusive, que ele falou, ele entrou num embate comigo, embate assim, né? Ele me questionou, falou, André, ou uma coisa ou outra. Ou você pastoreia ou você vai ser professor de escola pública. Eu falei, ué, por quê? Eu falei, é uma coisa ou outra. Eu falei, não, calma aí, eu não estou entendendo. Não, mas sua atividade secular é ministerial. Aí eu falei, secular? O que é atividade secular? Não, atividade secular não é no ministério, você não está pregando, você não está... Não, calma aí, não está entendendo. Eu não entendo como que eu posso exercer uma atividade secular se eu sou um servo de Deus. Tudo que faço é para glorificar Deus. Inclusive, eu acredito que talvez os meninos lá da escola precisam mais de um professor cristão do que os irmãos aqui de um pastor, de mais um. Para aqueles meninos eu posso ser um pastor, a figura de um pai que eles não têm, né? Um ser humano que se aproxima, diferente dos outros pastores, dos outros professores que só vão para ganhar o seu pão, passar a matéria, cumprir lá o trem todo lá do MEC, entendeu? Então, eu não estou entendendo, eu não consigo compreender isso. Isso é entendimento dos reformadores, isso é entendimento... Eu gostaria muito que vocês conhecessem dois teólogos, né, do século passado agora, 19, final do século 19 século 20. Acho que vai ser um pouco difícil de vocês, nem eu sei soletrar, mas depois eu passo para vocês se me lembrarem, tá? Abraham Kuyper e Hermann Doyer. Até para pronunciar, não sei se estou pronunciando certo. Mas esses, né, dois irmãos, eles trabalharam essa questão, né, de que não é essa dualidade, não é essa questão de santo e profano. Essa ideia não é bíblica teológica, amados. A gente tem esse conceito e essa ideia. Isso é uma teologia que foi contaminada pela filosofia de Sócrates. Olha só, dualidade, bem e mal, né? Essa questão de santo e profano. Isso não é um conceito bíblico neotestamentário, porque para o Novo Testamento, tudo, inclusive a partir do sacrifício de Cristo, foi resgatado novamente e tudo isso agora está, né, sob o domínio do reino de Deus. O que falta é que os súditos do reino entendam isso. Porque lembra nas primeiras aulas, primeira ou segunda aula que eu falei instituição, igreja e reino de Deus? Né? Então, o reino de Deus é muito maior. Reino de Deus é tudo aquilo que Deus criou, é o seu reino. Agora, Deus, o grande problema é, né, nesse momento que a gente está vivendo, que é antes da eternidade. O problema é que Deus, ele é rei por direito, mas ainda não é rei de fato. O que seria rei de direito e rei de fato? Rei de direito porque ele criou, ele é criador, tanto é, ele tem o direito inclusive de matar pessoas,
sem ser incriminado por isso. Deus mata e não é corrompido por fazer isso. Ele tem o direito. É estranho a gente ouvir isso, né? Nossa, Deus tem o direito de matar? Tem. Não, mas não faz dele um cruel, um assassino. Não faz. Ele é o único que pode tirar a vida, sem ser julgado por isso como injusto, como mal, enfim. Então Deus, ele é rei por direito. Ele tem o direito sobre sua criação, porque ele não só criou, ele mantém e ele resgata sua criação. Então é de direito. Agora não é de fato, porque nem todos ainda reconhecem, né, ele como sendo, e aí são desobedientes. Na criação de Deus, a rebeldia inclusive são dos seres humanos. A natureza, ela está afetada por causa do pecado, mas a natureza está tudo certo. Como Deus criou a sua engrenagem visível, né, seu funcionamento, está tudo certo. As alterações que tem é porque o homem afetou esse ecossistema. Mas assim, eu nunca vi, por exemplo, um papagaio falar mal de um periquito. Já viu? Fofoca? Já viu algum animal assim? Não, né? A natureza está de boa, está tranquilo, né? Fala, não, mas calma aí, é a ferocidade que tem. Mas um animal não mata por crueldade, porque ele é ruim, odioso, perdeu a linha, a ciência. O outro fez alguma coisa errada e ele foi lá e matou. Não, são instintos, né? Questão de sobrevivência. Exato, está tudo certo. Então assim, a gente não pode falar assim, não, o leão vai ter que ser processado agora porque ele cometeu um zebrinicídio, matou a zebra. Não tem como, né? Então a criação está tudo certo, está funcionando. O ser humano não, porque não reconhece Deus como um rei de fato, não é sujeito a ele, ainda não é. Haverá um tempo que será, por 1000 anos, por uma regência, né, com vara de ferro de Jesus, isso por um período de 1000 anos, a justiça será estabelecida, o próprio Jesus é quem governará pessoalmente. Isso eu estou falando numa linha teológica. Não, aí seria o milênio, né? O milênio. A Nova Jerusalém já está falando de eternidade, né? O Pai criou, o Filho vai reinar assim, nesse sentido? Eu estou falando de uma questão escatológica, né? Sim. Questão lá no milênio, tem essa passagem na Bíblia para aqueles que acreditam nessa linha teológica e interpretativa, né? Então Jesus reinará na humanidade pessoalmente durante 1000 anos, depois do arrebatamento, tribulação, aquela coisa toda. Mas na eternidade sim, aí toda a criação, ela reconhecerá Deus como rei, e aí de fato ele será rei, né? E reinará sobre as pessoas como ele propôs, não pela força impositiva, não pelo poder que ele tem, mas sim pela consciência que ele formou nas pessoas, na sua criação, nas pessoas, né? De quem ele é, porque é assim que Deus quer ser adorado e servido, pelo entendimento de quem ele é, e não por aquilo que ele pode fazer, ou benéfico ou maléfico, ou seja, ou mandar para o inferno ou mandar para o céu. As pessoas assim, às vezes servem a Deus por quê? Tem medo de inferno, né? E pergunta para nós, serve a Deus por quê? Tenho medo do inferno, né, irmão? Calma aí, a motivação está errada. E se não existisse inferno, você não serviria a Deus? Por que você ora? Eu oro porque Deus responde, né? Por que você ora? Eu oro porque eu preciso que Deus faça algumas coisas para mim. E se Deus não respondesse a oração? E se Deus falar assim, não vou fazer nada aí que você está pedindo, você deixaria de orar? Continuaria sem Deus. Não, ele sim, mas diga a minha relação com ele. A gente continuaria? Se não houvesse inferno, se Deus falasse assim, ó, não existe inferno, não tem condenação assim, eterna não, pode ir, então vou pecar à torta direita. Então a gente não peca com medo do inferno. A gente continua orando porque tem uma garantia ou pelo menos uma esperança de resposta. Eu sirvo a Deus porque eu tenho medo da condenação. As motivações estão totalmente equivocadas. Eu sirvo Deus porque... Não é por amor, por temor. O interesse. É interesse. As orações são interesseiras. O servir a Deus é porque eu tenho interesse. No mínimo a inteligência. Eu não quero ir tomar uma caneca de enxofre lá com o cão no inferno, né? Deixa eu te fazer outro Vai falar. Ponto de vista aqui. Você falou que a gente que a adoração é o nosso estilo de vida, né? Sim. Lá em João 4, 23, 24, Jesus ele fala
conversando com a mulher, né, ele fala, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura o Pai que assim o adore. Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Sim. Eu já ouvi várias pregações de algumas pessoas falando sobre esse versículo e até falaram que se Deus está procurando porque ele não achou ainda. Não sei se essa expressão está correta. Verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. E como adorar Deus em espírito e verdade? O que Jesus está querendo dizer nesse sentido?